Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula, quem está falando aqui é a Prof. Ale Matos. O que eu quero falar com vocês? Vamos retomar um pouquinho sobre a ideia de uma função com mais de uma sentença e o estudo do sinal da função afim que nós estávamos trabalhando em sala. Combinado? Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Aqui quem está falando é a Prof. Ale Matos. O que a gente vai falar hoje? Vamos apresentar para vocês o gráfico de uma função que apresenta mais de uma sentença e vamos retomar a ideia do estudo do sinal da nossa função afim. Acompanhe e até a próxima. Vocês já perceberam que em alguns gráficos, às vezes vocês abrem uma revista, um jornal e se deparam com gráficos desse tipo aqui, que apresenta, na verdade, mais de uma sentença. Como assim, professor? Repara. Vou pegar o meu gráfico vermelhinho, esse gráfico vermelhinho aqui, beleza? O meu gráfico 2. Vocês concordam que ele tem uma parte em que ele é constante, que seria essa parte aqui, e depois uma parte que é uma função afim crescente. Todo mundo concorda? O que eu consigo perceber então? Que para valores de x entre 0 e 100, repara, a minha função é uma função constante qual? Ah, prof, é uma função constante do tipo, então, assim, f de x é igual a quanto? 80. Ou seja, para os valores que x estiver entre 0 e 100, vocês concordam? Maior ou igual a 0 e menor que 100, eu posso afirmar, então, que é a função constante. Aí você fala, beleza, prof, e daqui em diante? Quando x é igual a 100, e vai seguindo à direita, maior ou igual a 100, a minha função passa a ser uma função agora o quê? Uma função afim crescente. Ah, prof, eu poderia pegar, para descobrir então essa função afim, poderia pegar os valores assim, 120 e 92. Eles fazem parte daquele gráfico, não fazem? Vamos apagar aqui só para a gente visualizar. Faz parte do gráfico, não faz? Faz. Beleza. E eu sei, professora, que quando o x é 100, ele vale quanto ali? 80. Para eu poder escrever essa lei de formação, o que a gente aprendeu? Ah, prof, a gente sabe que a função é uma função do tipo ax mais b. Então, vamos descrever essa função. Quando o meu y é 92, o meu x vale quanto? 120. Quando o meu y vale 80, o meu x vale quanto, gente? Você vai falar 100, prof. Aí, o que a gente trabalhou em sala? Ah, a gente consegue escrever. A gente começou, a partir desses pares ordenados que fazem parte do gráfico, a gente consegue descrever a lei de formação. Cair num sistema. Posso resolver, galerinha, pelo método da adição? Ou seja, eu multiplico uma equação por menos 1 e adiciono. Ou subtraio direto, que já vai mais rápido. Ah, prof, 92 menos 80 vai dar quanto? 12. 120, prof, menos 120A menos 100A vai dar 20A. B menos B foi para o espaço. Aí eu te pergunto, quanto que é 12 dividido por 20? 0,6. Descobriu o valor de quem, prof? Do meu coeficiente A, meu coeficiente angular. Ok? Ah, prof, agora eu vou pegar então, vou descobrir o B. Se eu sei que 100 vezes A mais B tem que dar 80, galera, você sabe que 100 vezes 0,6 é nada mais, nada menos que 60, Desloca duas casinhas. Então, qual vai ser o valor de B? 80 menos 60. Ah, prof, 20. Então, eu posso escrever que a função, ela vai ser AX, olha lá, 0,6x, mais o meu B que vale quanto? 20. Equivale a essa lei de formação aqui. Então, eu posso dizer que isso aqui acontece quando, gente? Quando x for o quê? Maior ou igual a quanto? 100. Essa passou a ser a minha lei de formação. A minha segunda sentença. É assim que a gente vai escrever e vai brincar com essas funçõezinhas que são definidas por mais de uma sentença. Combinado? Vamos ver, então. Você realmente compreendeu. Quero construir o gráfico dessa função. Aí você fala, prof, então eu posso, a partir do gráfico, escrever a função, ou então eu posso
na verdade, desenhar o gráfico a partir da função que você der. Exatamente. Ó, me acompanha. Y, x, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Olha o que ele está falando para mim. Se o x for um número menor que zero, professora, zero está aqui. Um número menor que zero, ele está falando que vai gerar uma função o quê, gente? Constante. Bolinha aberta, aqui, ó, porque eu não incluo zero. Uma função constante igual a quanto? 1. Beleza? Em compensação, prof, se o x for maior ou igual a zero, a função passa a ser qual? X mais 1. Como assim? Por exemplo, ó, pensa num número maior ou igual a zero. Ah, professora, 1. Se o x for 1, qual vai ser a minha imagem? 1 mais 1, 2. Então, olha só, se o meu x for 1, qual vai ser a minha imagem lá em cima? 2. Vocês estão reparando? Se o x, professora, for o próprio zero, se o x for 0, o y vai ser quanto? 0 mais 1, 1. Prof, então, na verdade, ó, a bolinha agora passa a ser fechada e uma função crescente desse tipo. Está representado a função que está escrita por mais de uma sentença. Combinado? Olha aqui, eu botei aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Viro para você e falo assim agora, ó, a partir dessa função, eu quero agora que você escreva a lei de formação. São as duas maneiras que podem aparecer para você. Eu te dou a lei de formação e peço para que você represente graficamente, ou eu te dou o gráfico e peço que você represente a lei de formação. Calma aí, prof. Vamos lá. A gente percebe que a gente tem duas partes nesse gráfico. Ó. Vou pegar essa parte verde, que ela chega até perto de quem, então? Aqui? Do meu 1. Tudo bem? Professora, nessa parte verde eu tenho pares ordenados. Quando x é menos 1, o y é quanto? 6. Tem um outro par ordenado aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Quando x é 0, o y é 4. Por que ele é maravilhoso, prof? Porque a gente sabe que o corte no eixo y é justamente o valor de b, o coeficiente b na minha função ax mais b. Então eu já sei que essa primeira parte verdinha vai ser uma função do tipo assim, ó, f de x é igual a ax mais 4. Utilizando o par ordenado menos 1 e 6, olha o que eu vou ter. Quando x é menos 1, menos a mais b, o y tem que ser quanto? 6. Calma aí, professor. Então, menos a é igual a 6 menos 4, pessoal, dá quanto? 2. Então, o a, na verdade, é igual a quanto? Menos 2. E o a tinha que ser um número negativo mesmo? Tinha, prof. Por quê? Porque essa função é uma função o quê? Decrescente. Dá para você perceber ela graficamente. Então, ax mais b. Quando que vai ser essa lei de formação, pessoal? Quando? Quando x for o quê? Menor que 1. Essa é a primeira sentença. A segunda sentença, prof, vamos pegar agora a parte azulzinha. Ó, só para representar. Vermelhinha, né? Aqui, ó, a parte vermelhinha. Vocês concordam que se for maior ou igual a 1, olha os pares ordenados que eu tenho. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é quanto? 3. Calma aí, prof. Então vamos construir. Ó, no lugar do x, 1. No lugar do y, 2. 2 é igual a vezes 1 mais b. No lugar do x, 2. 2 vezes a mais b. No lugar do y, 3. Estou pegando os pares ordenados. Prof, cai-me no sisteminha. Maravilha. Subtraio. Vamos fazer pelo método da adição. b menos b, 0b. A menos 2as, menos 1a. 2 menos 3, menos 1. Prof, então o a tem que ser quanto? 1. Se o a vale 1, gente, volta para a equação. 1 mais quanto para dar 2? Ué, professora, 1. Então, a minha segunda lei de formação, qual vai ser, gente? F de x é igual a ax mais b. Isso se o x for o que mesmo? Maior ou igual a 1. Então, a tua função, ela é descrita dessa seguinte maneira, ó. Meu y é igual a menos 2x mais 4 para x menor que 1. Meu y passa a ser a função x mais 1 para todo valor de x maior ou igual a 1. Pronto, escrevi a lei de formação, né? Ou melhor, as sentenças, né, da lei de formação dessa função que está representada graficamente.
Isso aí que eu queria trabalhar com vocês era justamente para escrever a lei de formação a partir do gráfico ou desenhar o gráfico a partir da lei de formação com mais de uma sentença. Que mais bonitinho para vocês. Numa boa? O que eu quero agora retomar? O estudo do sinal das funções. O que é estudar, né, o sinal da função? É determinar onde a tua função f de x ela é positiva, negativa ou nula. O que eu preciso, pessoal? Apenas do zero da função. O que era o zero da função, professora? Era o ponto de corte no eixo x, que a gente deduziu que quando intercepta o eixo x, a gente sabe que o y era zero. E eu demonstrei em sala que, então, sempre o par ordenado menos b sobre a e zero é justamente o que a gente chama de zero da função. Nesse caso aqui, ó, meu menos b sobre a é quanto? 3. O que eu quero que você perceba nesse estudo? Repara só, vocês concordam que para qualquer valor de x maior que 3, eu tenho minha função, o gráfico da minha função toda positiva? Para qualquer valor de x à esquerda de 3, ó, eu tenho a minha função toda o quê? Negativa. E quando ele é 3, eu tenho minha função o quê? Nula. Isso é fazer o estudo do sinal da função. O que eu acabei de falar aqui para vocês, ó, tá escrito aqui bonitinho. Se x for maior que 3, ó, à direita de 3, a minha função f de x, a gente fala que ela é o quê? Positiva. Então, ela é positiva para todo x maior que 3. Se x for menor que 3, a minha função passa a ser o quê? Negativa. E se o x for 3, ela é chamada de nula. Beleza, gente. O que a gente repara no gráfico dessa função? Essa função é uma função o quê, gente? Crescente. À medida que eu aumento o x, eu tenho um aumento no meu y. A gente está trabalhando com uma função crescente. O que a gente aprendeu? Que se a função é crescente, eu tenho certeza que o coeficiente angular a é positivo. Só para a gente retomar o que a gente já tinha estudado. E na próxima aula, a gente... Agora eu te dei um outro exemplo. O que você repara nessa função? Prof, essa função, dá para perceber que ela é uma função o quê? Decrescente. Então, se eu quero descobrir o valor de A, eu já sei que ele já posso deduzir que ele vai ser algo negativo. Na função decrescente, repara só, gente. Olha essa parte que eu vou pintar de vermelho. Vocês concordam que à esquerda de 3, do meu zero da função, o meu gráfico está todo positivo? Todo para cima? Em compensação, se eu pego agora à direita de 3, o meu gráfico está todo o quê? Negativo. O que eu estou dizendo para vocês nesse exemplo aqui? Que a minha f de x, galera, ela vai ser agora positiva se o meu x for o quê? Se o meu x for menor do que 3. Ela vai ser negativa se o meu x for o que agora, galera? Maior do que 3. E ela vai ser nula sempre se for o zero da minha função. Se o x for quanto? 3. Beleza? Apresentado aí para vocês? Ó, botei aqui bonitinho, para ficar mais bonitinho para vocês. Repara que eu também gosto de representar através de intervalos, que a gente retoma o que a gente trabalhou no nosso primeiro trimestre. Belezinha? Botei um resuminho aqui, ó. Passos para você fazer, então, né, o estudo do sinal de uma função. Encontrar o zero da função afim, verificar se ela é crescente ou decrescente, esboçar o gráfico e escrever os intervalos, onde ela é positiva, negativa e nula. Isso é fazer o estudo do sinal. O que eu gostaria que você fizesse para a gente treinar? Nesse primeiro exemplo, vamos fazer então o estudo do sinal da função. Prof, o que a gente precisa apenas? Menos b sobre a e zero, que é justamente o corte no eixo x, que é justamente o zero da função. A partir do zero da função, eu consigo descrever onde é positiva, negativa e nula. Galera, vamos lá. Quem é o A, coeficiente A? 2. Quem é o coeficiente B? Menos 1. Então, o zero da função vai ser o oposto de A, o oposto de B, menos 1, sobre A. Ué, prof, se a gente fosse representar, então, ó, basta pegar quem, gente? Meio, tudo bem? Aí eu te pergunto, essa função, ela é crescente ou decrescente? Prof, como A é positivo, ela é crescente. Então, eu já sei que a direita de meio positivo, a esquerda de meio negativo. Prof, como é que eu escrevo isso, então? Vamos botar aqui, ó. Olha só. Se o meu x for meio, você já sabe que a minha função
f de x é o zero da função, é nula. Se o meu x for algo maior do que meio, à direita de meio, eu estou percebendo que ela é toda o quê, gente? Positivo. E se o meu x for menor que meio, eu estou percebendo que ela é toda negativa. Isso é fazer o estudo do sinal da função. O que eu quero? Quero que você termine os slides, que você fixe essa ideia que a gente trabalhou agora, né, do estudo do sinal da função, beleza? E também das funçõezinhas, né, que a gente pode escrever com mais de uma sentença. Tá? Então, só para a gente treinar, botei aqui o